27. Regressor Instruction. Capítulo 131. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Nobres que não tinham mais nada para fazer gostavam de fofocar sobre outras pessoas, e esse era um assunto que eu sabia que todos gostariam de falar. A notícia de que Ito Solta, que todos inicialmente viam como um cara legal, tentou assassinar um inocente para esconder sua fraqueza. Isso foi o suficiente para abalar seu círculo social. Porque ele tinha uma boa imagem e reinava como um ídolo no mundo social, isso causou um impacto maior. Depois que a minha conversa com Shair acabou, foi um desperdício passar o dia confortando Jungayan, mas ao mesmo tempo, eu estava de bom humor com as coisas que ouvia. Saber que Leiji estava trabalhando duro foi o suficiente para me deixar feliz. Hoje eu deveria voltar atrás também. Enfim, já fazia um tempo que Yuno Kazugano veio aqui. Ela se ajoelhou em silêncio e se curvou para mim. Você parece estar de bom humor, mestre. Claro, não há efeitos colaterais como eu pensava, e o plano está ocorrendo sem problemas. Isso. Doeu muito. Dói, mas tudo bem. Eu tomei analgésicos. Na verdade, não foi muito eficaz porque parecia que a magia estava me virando por dentro. Em vez disso, como está indo a distribuição? Cuidamos de tudo exatamente como o mestre disse. Já está no mercado e o ritmo de vendas parece bom. Quanto? Até hoje, o lucro ultrapassou 20.000 euro, sem considerar o que foi colocado no mercado negro antes. Isso não é ruim, considerando o curto período. Sim. Há cada vez mais pessoas que compram simplesmente para satisfação pessoal. Espero que aumente aos poucos. Bom. Eu sabia que não poderia deixar de ser vendido. Considerando o preço que poderia ser facilmente acessado pelo grande público, não era estranho que se tornasse um sucesso, pois seus efeitos poderiam fazer você esquecer por um tempo a dura realidade. Era uma versão melhorada da mistura de psicoterapia que desenvolvi no Santuário Amaldiçoado. O problema era que a poção era muito viciante. Não haveria nenhum grande problema se você consultasse um farmacêutico, mas não havia ninguém que pudesse lidar com a poção corretamente quando eu era um farmacêutico de verdade, em primeiro lugar. Não seremos pegos, certo? Sim, claro, mestre. Os itens vendidos no mercado negro são lavados através do meu site de negócios pessoal, e a nova guilda que vende poções também está se movendo de acordo com os procedimentos. Até mesmo alguns membros da guilda Yamato estão usando as poções. Isso é engraçado. Alguma outra notícia da guilda Yamato? Não consigo descobrir exatamente, mas parece que o humor da guilda mudou um pouco depois que Ito Solta foi levado para investigação. Eles estão se recusando a negociar com nossa guilda e estão se encontrando com as outras guildas. Você lidou com isso? Nossa guilda também está constantemente tentando entrar em contato com as outras guildas. Você não precisa se preocupar, mestre. Mesmo no Japão, a opinião pública do Ito Sota não é muito boa. Bom. Já faz um tempo que não recebo boas notícias. Era melhor saber que a sua reputação também estava diminuindo em Celia. Provavelmente porque Yozora, outra grande guilda, o estava acusando diretamente. Claro, eu não poderia dizer que a opinião do público sobre Yozora era boa também por causa do apoio deles a nosso favor. No entanto, isso seria resolvido depois que tudo isso acabasse. Se houver algo em comum, informe. Sim, mestre. Continuaremos a observar de perto. Ah, você viu alguma coisa ultimamente? Não. Até agora. Você tem uma habilidade boa, mas irritante. Eu sinto muito. E por favor, me castigue. Mais uma vez, Kazugano se ajoelhou ainda mais. No entanto, este não era o momento certo para dar a ela o castigo que ela queria. Isso foi porque eu podia ouvir Shaeha me chamando do lado de fora. Querido, você não disse que tinha um encontro com a duquesa Catherine? Ah, eu irei em breve, Eira. Sua voz soou um pouco desconfortável. Embora o ambiente ao meu redor tenha mudado um pouco, o que mudou mais foi meu relacionamento com Shaeha. Embora ela tivesse esquecido aquele pequeno cenário estranho na ala médica, ela tinha falado comigo com muito mais frequência, especialmente sempre que me via com Kazugano. Eu sinto que ela está preocupada em como a xamã ficará comigo a partir de agora. Ela simplesmente não consegue demonstrar. Afinal, ela era a orgulhosa rainha mercenária.
Eu mesmo não sabia exatamente a causa da mudança de atitude dela, mas sabia que era em um nível pessoal. Gostar de alguém não era algo que pudesse ser explicado logicamente. Em qualquer caso, é uma coisa boa. Eu devo ir. Sim. Por favor, faça o que quiser. Eu sou grato a você. Mesmo com a rainha mercenária sendo quem ela era, nunca me esqueci de cuidar da Yuno Kazugano. Apenas acariciando suavemente seu cabelo, ela já parecia tão feliz quanto o Jungayan. Ou seja, Kazugano Yuno era fácil de manusear, o mais baixo em termos de dificuldade. Como ela já havia confiado seu corpo a mim, não havia necessidade de dizer mais nada. Você parece feliz, mestre. Ah, estar com você não é chato. É só porque é divertido amaldiçoar e tu solta com a duquesa Catherine, então não se preocupe. Oh, continue se familiarizando com os personagens do Sacro Império. Te vejo na próxima. Quando abri levemente a porta, vi Shaira olhando para mim por um momento, antes de olhar diretamente para a xamã com uma expressão estranha. No início, Kazugano Yuno manteve a cabeça baixa, mas sentindo o olhar implacável da Eira, ela não teve escolha a não ser olhar para cima e encontrar o olhar da ruiva de cara. Podemos conversar um minuto? Ah. Vá fazer suas coisas, querido. As mulheres têm algo para conversar. Tudo bem, certo? Xamã? Sim. É claro. Eu também tenho algo para conversar com Shaira. Estou muito ocupada, mas acho que vou conseguir arranjar tempo se não demorar muito. Isso é ótimo. Então, nos vemos daqui a pouco, querido. Fiquei um pouco assustado com o que elas falariam, mas sabia que seria melhor não me envolver. Além disso, eu tinha um compromisso e compartilhar minha alegria era mais importante do que me permitir o que eu sabia que seria uma conversa estressante. Enquanto me movia com os cavaleiros imperiais que vieram em nome de Victor Art, vi as nobres damas tomando chá no jardim. Ah, Lei Qilong. Prazer em ver vocês, Duquesa Catherine e Condessa Elise. Ah, Marli Ongai também está aqui hoje. Já faz um tempo, pessoal. Todos quiseram participar quando souberam que você viria hoje. Então, você está se sentindo um pouco melhor? Infelizmente, ainda é muito desconfortável me mover, mas não posso perder a oportunidade de conversar com essas lindas senhoras. Você deve ter ficado surpresa com o que aconteceu da última vez. Muito obrigado por me chamar novamente hoje. Não. Naquela tempo, nós também sentimos muito por não poder cuidar de você adequadamente, pois não estávamos cientes da situação. Era uma situação que assustava qualquer pessoa. Em vez disso, você não sabe o quanto estou grato por você ter me visitado em particular. Muito obrigado por me convidar para esta reunião. Não. Falar com Qilong é muito divertido para nós também. Não poderia não ser divertido. Eu nunca diria que minhas habilidades de fala eram excelentes. No entanto, apenas por mostrar minha admiração ou aplaudir tudo que as nobres damas falavam, eu ganhei suas gentilezas. Mais do que o assunto da conversa, eu era a pessoa mais quente da cidade real agora. Só falar comigo deu a elas uma sensação de superioridade. Os rumores serão rápidos. Dizia-se que essas senhoras eram o centro das fofocas, então eu sabia que os rumores se espalhariam pelo castelo instantaneamente. Ao mesmo tempo, usei isso como desculpa para poder relaxar e tomar um chá. Com certeza, ver as mulheres já conversando me fez sorrir. Embora elas mudassem as conversas de um assunto para outro, no final, o encerramento de todas as conversas colbito solta. Oh! Eu não o vi assim, mas ele parecia um pouco assustador. Sim, está certa. Quem diria que ele faria isso em reuniões sociais? Se eu pensar naquele dia, ainda fico tão inquieta. Então a Condessa Elise também. O mesmo vale para mim. Achei que ele era confiável porque parecia ter um bom relacionamento com o Papa, mas é tão difícil ver através de alguém. Na verdade, há uma história que eu vi. Ah! Você ouviu alguma coisa, Marli Ongai? Sim. É uma história um pouco delicada. Ouvi de um amigo do lado do Papa. Estou dizendo isso apenas porque confio em todos vocês. Espero que vocês mantenham em segredo. Sim. É claro. Aposto que a história da Marli Ongai se espalharia por todo o castelo dentro de 3 horas após o término da reunião. Seu segredo logo se tornaria o próximo tópico quente. Ito solta irmã Ariel do lado do Papa. Sim. SHH. Por favor, abaixe sua voz, Condessa Elise.
Há rumores de que eles estão em um relacionamento inapropriado. Claro, não está exatamente confirmado, mas se você pensar sobre ele entrando e saindo do lado do Papa no meio da noite, parece acreditável. Na verdade, a irmã Ariel não parece ser apreciada por muitos. E pensar que ela estava fazendo algo pelas nossas costas. Eu a acho meio esquisita, mas quem diria que Ito Souta gostaria dela, dentre todas as pessoas? Isso porque o lado do Papa já não é o mesmo. Oh, é claro, eu não duvido do coração daqueles que servem a Deus, mas algumas pessoas agem de forma tão grosseira. Na verdade, essa também é uma história que eu vi de um amigo em Célia, mas parece que Ito Souta também não tem uma reputação muito boa na Cidade Livre. O que? Dizem que ele demonstrou muitos comportamentos pouco cavalheirescos, como assediar mulheres e crianças e assediar os fracos. Como chefe de uma grande guilda, todos fingem não saber, mas dizem que essas críticas só surgiram recentemente porque sua influência se enfraqueceu. Ah! Também há um ditado que diz que ele é dono do mundo dos fundos, que dirige um mercado negro e escraviza várias raças. Oh! Que assustador! Nem importava se eu participasse da conversa ou não. A reputação Ito Souta ainda estava indo pelo ralo. Ele não apenas mantinha um relacionamento ruim com o lado do Papa, mas também começaram a circular estranhos rumores sobre ele. A maioria deles seria considerada verdade e o afetaria seriamente. Claro, não vi motivo para não participar da conversa. Ah, já ouvi isso antes. Droga, Kilong. Mentido de novo. Quer dizer, ouvi dizer que ele comandava o mercado negro. Afinal, é um boato que espalhei. Oh, sério? Sim. Eles disseram que você poderia obter uma variedade de coisas. Na verdade, do ponto de vista das pessoas livres, existem alguns intrometidos que avaliam a taxa de crescimento da guilda Yamato como anormal. Claro, as conquistas da guilda não estão sendo minimizadas, mas sua taxa de crescimento é suspeita se você considerar todas as suas expedições e atividades até agora. Oh meu! É difícil dizer exatamente o que, mas eles dizem que estão crescendo mal. Claro, a fonte não foi confirmada. Não importava, elas tomariam isso como verdade. Entendo. Por via das dúvidas, o que você sabe está relacionado a isso. Sim. No entanto, ainda não é o momento certo para contar. Eu tenho que ser um pouco cauteloso também. Estou preocupado se estou criando problemas. Vendo quão magoado Lee Kilong estava, eu não acho que seja apenas um boato. Ele deve estar com a consciência pesada, certo? Ah, sim. Nesse tempo, o fato de termos bebido chá e conversado com aquela pessoa. Não há ninguém no mundo em quem possamos confiar. Certo, Marleongai? Sim. A duquesa Caterina está certa. Certamente tenho que contar ao meu pai. Eu também. O mesmo vale para mim. Devo contar ao meu marido. Era por isso que eu não conseguia parar de vir aqui. Se Ito Souta estivesse aqui agora, ele riria da situação ridícula. Com o passar do tempo, as críticas mais duras sobre seu personagem tornaram-se mais visíveis. Lixo sujo. Não é por causa de pessoas como ele que os outros cidadãos inocentes estão sendo criticados. Claro, eu não estou falando sobre Kilong. Não. Eu entendo seus sentimentos o suficiente. Como poderia perder reuniões como essas? É divertido pra caralho. Só de imaginar que outros rumores espalharei amanhã foi o suficiente para me fazer sorrir. Pude aproveitar o sol quente e um chá delicioso e, acima de tudo, uma conversa divertida. Isso é o que me motiva a viver. A fofoca era realmente como uma droga. Regressor Instruction capítulo 132. A fofoca era realmente como uma droga. Claro, eu não era o único que estava intoxicado por isso. Com o passar dos dias, a reputação do Ito Souta iria por água abaixo. Supondo que o material que criava esse conteúdo fosse o mesmo da Terra, sua reputação afundaria até atingir o núcleo interno da Terra. Que merda! Mesmo antes de 4 dias se passarem, ele deixou de ser uma figura respeitável para se tornar um monstro que não hesitou em negociar escravos, órgãos e coisas do gênero, o tipo de homem de sangue frio que sacrificaria a vida de outras pessoas para manter seu poder. A probabilidade de ele ter tentado me assassinar para encobrir suas operações ajudou a aumentar os rumores. É claro. Algumas pessoas não acreditavam nessa fofoca recente, mas isso não importava.
Eu sabia que a maioria deles não se importava o suficiente para perguntar se os rumores eram realmente verdadeiros ou não. Isso é porque isso os distrai de suas próprias vidas chatas. Isso já parece uma caça às bruxas adequada. Puá. Em vez de falar com aqueles que realmente detêm cargos de poder, optei por falar com as nobres damas. Isso porque, assim que voltassem para suas casas, falavam das histórias de Ito solto o dia todo em meu nome. Era como encontrar trabalhadores sem se preocupar com o salário. Embora nossos inimigos estivessem enviando seu próprio pessoal para esclarecer os boatos, era tarde demais. Por mais que se defendam, os olhos do público já estão frios. Se estivéssemos nos tempos modernos, Ito Souta provavelmente já teria dado uma entrevista coletiva para provar sua inocência. No entanto, como ele ainda estava sendo investigado de acordo com o procedimento, suas ações ainda eram limitadas e, portanto, não seria possível para ele. Pelo contrário, continuei vagando, aproveitando minha liberdade. É claro que o pessoal do Papa, que estava trabalhando rapidamente para remover Ito Souta de sua lista, também provou ser clientes valiosos. Ah! Vice-diocese Glenn, é tão bom vê-lo novamente. Faz apenas um dia. Eu sempre queria te conhecer. É um momento muito benéfico e agradável para me encontrar com você para falar sobre Deus. Leke Leone, você está lisonjeando este padre insignificante. Oh, eu tenho alguém para apresentar a você hoje. Você já ouviu falar da Bispa Jessica? É claro. Acho que hoje posso chegar mais perto da deusa de Benigore. Primeiro, você tem que chegar perto da Bispa Jessica. Ela está realmente ansiosa para isto. Já estou sentindo a pressão. Hoje eu encontraria o vice-diocese Glenn, e amanhã me encontraria com a Bispa Jessica. Depois disso, eu imediatamente procuraria por mais pessoas. Kilionxi está aqui. Vim correndo porque queria ver a Bispa Jéssica. Decidi que você me chamaria de Jéssica quando só estivéssemos nós dois. Certo. Sim. Hoje, vamos juntos encontrar o arcebispo. Eu disse ao arcebispo Andrini sobre Kilionxi, e ela definitivamente quer conhecê-lo. Eu me sinto um pouco pressionado. No entanto, ainda tenho que ser corajoso por nossa Jéssica. Kilionxi, pare. Da mesma forma, depois de estabelecer um relacionamento íntimo com a Bispa Jéssica, ganhei mais um passo para o poder. Prazer em conhecê-lo. Arcebispo Andrini. É uma honra ver um homem conhecido atualmente. Estou mais honrado em vê-lo pessoalmente. Ouvi coisas boas sobre você da Bispa Jéssica, mas parece que você é mais impressionante do que eu imaginava. Nosso Lake Yong é tão engraçado. Pensando bem, é hora de comer, então que tal comermos juntos? Tenho uma refeição marcada com o cardeal Basel. Bispo Jéssica deve vir também, se você tiver tempo. Obrigado pela sua consideração. Arcebispo Andrini. Meus passos para encontrar os superiores continuavam sendo definidos para mim. À medida que continuava encontrando mais e mais pessoas, memorizar os nomes de todos se tornava difícil. No entanto, em comparação com a situação difícil do Souta, a minha foi uma bênção. É um pouco repentino, mas preparei um presente para você, Cardeal Basel. O que você preparou, Lake Leone? Você não tem que dar nada assim. Bem. Pare. É apenas uma coisinha. É uma boa bebida, por isso será útil quando estiver sozinho. E esta é uma doação que estou fazendo diretamente para sua causa. Bem, tudo isso pode ser insuficiente para ser oferecido a Deus, mas eu coloquei cerca de 50.000 ouro. A partir de agora, se houver oportunidade, continuarei a fazer o meu melhor para doar. Acho que agora sei o quanto Lake Leone ama a Deus. Na verdade, esta não é a única coisa que preparei. Eu gostaria de fazer uma doação separada ao cardeal Basel. Bem, o que é isso? Eu acredito que você vai usar isso para Deus. Ponto. A aparência atordoada do cardeal Basel foi um espetáculo para ser visto, enquanto ele pegava o que. Afinal, o lado do Papa já estava podre. Quando uma religião se torna permanente, ela automaticamente se corrompe. Pode ser desaprovado pela maioria, mas este foi o lugar ideal para eu estabelecer minha posição. Não podemos ficar assim. Que tal ver o patriarca também, Lake Leone? Sim, claro, terei que conhecê-lo também.
Eu tenho alguém para apresentá-lo antes disso. Esta é Helena, diretora da Inquisição. Helena. Sim. Cardeal Bazel. Ele é um hóspede precioso. Você não deveria se apresentar. Prazer em conhecê-lo, Lake Long. Sou Helena, a diretora da Inquisição. Oh, eu ouvi sobre você. Você está fazendo um trabalho honrado em cortar a garganta de hereges sujos. Pode parecer rude, mas nunca imaginei que você seria tão bonita. Ah! Obrigado pelo trabalho árduo, fazendo o que ninguém fez. Claro, eu não esqueci de agradar os grupos mais baixos. Na verdade, não era tão fácil gerenciar redes sociais. Era porque havia tantas coisas que precisava cuidar. Se alguém dissesse que fazer o primeiro contato e dar pequenos presentes durante eventos importantes não era grande coisa, eu não teria nada a dizer. No entanto, havia um motivo pelo qual a maioria das pessoas não era boa nesse tipo de coisa. Isso porque a maioria acabou se cansando dessa tarefa. Seu tempo era mais precioso para eles e mais importante para eles proteger seu próprio espaço e território. Em vez de conversar com outras pessoas, eles ficavam estressados com o autodesenvolvimento e o contato com pessoas inúteis. Eu respeitei seu valor, mas essas pessoas tendiam a estar em desvantagem na maioria de seus relacionamentos. Porque o mundo é um lugar tão podre. Garantir que você é conhecido e conversar um pouco era uma forma de definir seu próprio seguro. A camisa estava sempre mais perto do que o casaco e, por sua vez, ficaria mais apaixonado pelas pessoas que já viu e ouviu falar em comparação com aquelas que não conhecia. Com um pequeno erro, tudo pelo qual uma pessoa havia trabalhado poderia se desfazer instantaneamente. Era minha opinião, mas senti que o sistema da sociedade foi construído especialmente para pessoas como eu. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, mas minha agenda já estava grande. Claro, não era só eu que estava ocupado. Shaeha também estava ocupada se reunindo com chefes de negócios. Ela não ficaria feliz com isso com sua personalidade, mas mostrar o rosto uma vez por dia, mesmo que brevemente, era uma necessidade para ela, uma individualista. Na verdade, porém, Yuno Kazugano era mais ocupada. Era natural que ela ficasse ocupada porque era responsável pela distribuição e administração de todas as poções. Em particular, parecia que ela não estava se adaptando bem ao fato de que ela tinha que manipular as pessoas dentro da cidade livre de Celia. Jungayan parecia ter algum tempo livre, mas ela o usava para lidar com seu estresse por não passar muito tempo comigo. Felizmente, o último incidente pareceu chocá-la, então ela escolheu ficar em seu próprio quarto, mergulhando no treinamento de magia. Entre eles, Leiji também tinha sido forçada a uma programação exaustiva muito parecida com a minha. Ela parecia muito cansada no caminho de volta depois de terminar sua programação. O que você fez ontem à noite? Eu estava com a bispa Jessica Helena, a diretora da Inquisição. Você tem talentos. Acabei de assistir a uma reunião de oração. Durou a noite toda? Sim. Quem vai acreditar nisso? Eu não me importo com isso, então apenas cuide disso. Depende de você acreditar ou não. Eles são pessoas úteis, certo? Opa! Eles são, por enquanto. Isso é tudo o que importa. Você conseguiu alguma coisa? O que estou fazendo pessoalmente não me parece ruim. Não me incomodei em falar sobre Ito Solta. As doações alegraram. E você? Eu tenho algumas notícias quentes. Se você ouvir, ficará um pouco surpreso. O que é? Ele tem um cronograma de teste. Certamente. Isso é uma notícia surpreendente. Achei que não seria fácil chegar a um julgamento em primeiro lugar. Isso foi realmente inesperado. Embora Leiji e eu estivéssemos conversando com muitas pessoas, considerando a posição do cara, era melhor tarde do que nunca para ser julgado. Porque também estou sendo suspeito. Como eu disse antes, a relação entre Ito Solta e eu era como a relação entre Lindeu e Celia pouco antes da explosão acontecer. Se Solta conseguisse um julgamento injusto, Celia ficaria chateada. Do ponto de vista do Sacro Império, seria melhor acalmar as coisas com todos, mesmo que isso significasse pisar em ovos. No entanto, Ito Solta não é tão estúpido. Se ele descobrisse que Leiji e eu reduzimos sua influência aos poucos, não haveria razão para ele escolher um campo de batalha desfavorável. Sensível aos olhares, estava em situação difícil para cuidar dele. E quanto ao suborno dos juízes? Eu ainda não tenho certeza.
Algumas pessoas me conheceram e acho que também vi pessoas do lado deles. Mas há algo em comum em tudo isso. Sim. O que é? O próprio Ito Souta pediu um julgamento. Ah! Achei que ele poderia querer terminar as coisas sozinho antes que as coisas piorassem. Mas também não parece ser isso. Quando vejo que ele trabalhou duro à sua maneira, acho que ele pode ter informações com as quais devemos nos preocupar. Ah! É porque você também não está limpo. Claro, não sei se as informações que ele possui terão alguma influência ou não, mas uma vez que você o vê tentando levar isso ao tribunal, então provavelmente não será inventado. Talvez sua qualidade seja tão boa que ninguém vai achar estranho. Mesmo. Você já pensou sobre o que fazer neste caso? PFF. HMM. Bem, é semelhante. Lembra quando eu disse que tinha um pouco de seguro? Sim. Pensei em dezenas de opções para me preparar para o que quer que aconteça. Claro, um deles era lidar com o Ito Souta pedindo um julgamento e tentando nos atacar. HMM. Posso garantir que escolhi a pior opção da lista. Se ele se mover de acordo com meu plano, PFFT, saberá com certeza o que é ser apunhalado pelas costas. Você pode esperar por isso, GI. Regressor Instruction capítulo 133. A data do julgamento Ito Souta estava se aproximando rapidamente. A frase era simples, mas significava muito. Os cidadãos de Lindell, que se encontravam em situação de violência, tilintaram seus copos de bebida, dizendo que esta era uma forma de fazer justiça, e o pessoal em Celia ficou agitado com a notícia repentina. Claro que foi Ito Souta quem pediu o julgamento, mas não foi possível que Lindell e a Celia soubessem disso. Não avisamos as pessoas que ele era o solicitante e, da mesma forma, Souta também nunca entregou essa notícia a Celia. Da última vez, eu me tornei a vítima, então parecia que ele queria ser a vítima dessa vez. Porém, a única coisa que importava para nós era o fato de que ele estava sendo julgado, porque o no caso Gano já estava bloqueando suas tentativas de manipular as pessoas em Celia. Na verdade, a maioria das pessoas não precisava saber sobre a situação real. Eles só precisavam saber que ele estava no tribunal como o autor do crime, e que o bom coração Lee Keong estava sendo preso por tentativa de homicídio. Por enquanto, isso era o suficiente. De qualquer forma, o julgamento pode não prosseguir normalmente. O que eles sabiam sobre o julgamento era que o nível de punição dependia de quanto o infrator Ito Souta prejudicou a vítima Lee Keong, mas aqueles em posição importante neste julgamento sabiam que aquele lugar também seria um campo de batalha política entre nós. Foi por isso que Lei Ji se sentiu inquieta. É um pouco repentino, então não sei se você está pronto. Opa! Chega, Ji. Tivemos uma boa conversa com os juízes e os subordinados do Papa. É porque estou nervosa. Acho que sei o que você está escondendo, mas também tenho algo que me incomoda. Mesmo que você diga que tem o seguro preparado, não tenho certeza se vai funcionar. Talvez o julgamento seja apenas nominal. O teste aqui é um pouco diferente do teste moderno. Pensar no que ele vai dizer enquanto se defende. Não é natural que eu me preocupe. Você não precisa se preocupar. Nosso Ito Souta-sama pode ser tão inteligente quanto nós. Com isso, Leiji olhou para mim em silêncio. Foi a primeira vez que a vi tão preocupada. Parecia que ela sabia de algo, mas não parecia ser muito mal. Confiarei em você. Sim. Você pode confiar em mim, Ji. Embora ela se sentisse inquieta, parecia que ela havia decidido se livrar da ansiedade crescente. Bom, o fato dela não se importar tanto quanto deveria significava que as coisas estavam indo do jeito que eu queria. Eu estava curioso para saber como Ito Souta tentaria me atacar, mas mesmo assim tudo havia sido calculado. No entanto, eu ainda precisava falar ao ver a expressão curiosa da Ji. Eu senti que não seria ruim para ela saber. Então, você está curiosa, hein? Se eu disser que não estou curiosa, eu estaria mentindo. Só não estou incomodada porque você me disse para não me importar. Você não disse que eu estava atrapalhando seu caminho. Você disse que seria mais perceptível se muitas pessoas se mudassem ao mesmo tempo. Não é bem assim. Em uma situação normal, teria sido melhor pedir sua ajuda. Dessa forma, eu poderia ter feito uma armadilha mais perfeita. Escondi de você porque queria mostrar a Ito Souta que estava sendo cuidadoso. Isso é seguro. O que você acha? Como você acha que as coisas vão correr? Tudo bem, vou perguntar primeiro.
Até onde você chegou com uma mente simples? Qual você acha que era meu plano original? Leiji pensou por um momento antes de falar. Primeiro. Sim. Para acabar com a vida política dele. Seria preciso isolá-lo tanto do lado do imperador quanto do papa. E os meios eram. Sim. São as drogas que estamos lançando no Japão. Há algumas outras coisas que posso ver, mas pensei que o resto eram apenas boatos falsos para chamar a atenção. A maioria dos rumores, como tráfico de escravos e tráfico de órgãos no mercado negro, são todos inventados. Você sabia? Claro, eu não tenho nenhuma evidência material. Apenas pelo fluxo de pensamento simples. Eu apenas pensei que seria isso. Claro, eu era o único que sabia. Não cavei mais, e mesmo se tivesse, seria impossível para mim saber, já que meus movimentos são limitados. Não era seu plano usar as drogas como uma prova clara e colocá-las junto com todas as ofensas que Ito Souta havia cometido até agora e acabar com isso. Use palavras simples, Ji. O plano original é acabar com ele com informações falsas de que a guilda Yamato, dirigida por Ito Souta, está vendendo drogas em Celia. Sim, é a primeira coisa. Então, por que não contei a você ou a outras pessoas sobre isso? Isso é porque você tem que ter cuidado. Pode haver muitos motivos, mas esta é a resposta mais óbvia. Essa também é a resposta certa, Ji. Mas, como disse antes, o importante é que aqui devo mostrar que sou o mais cuidadoso possível neste assunto. Nem contei ao meu representante, em quem mais confio, para fazê-lo pensar que estou preparando um grande golpe. Que? Claro, a informação que eu inventei é na verdade um golpe pesado. O caso de tentativa de homicídio do Lake Leong não é apenas uma passagem pelo qual ele tem que passar. Se ele não souber que uma nova poção está em circulação na cidade, será fatalmente atingido pelo crime de distribuição de drogas. Estamos fazendo com que ele leve o crime de distribuir poções ilegais na cidade. Esta foi a primeira rota. Eu entendi. Vamos pensar em mais um caso aqui, desta vez em que se ele souber da existência da poção. Sim. Ele pode descobrir que a poção que coloquei em circulação era uma armadilha, porque tudo parecia suspeito. Pessoalmente, acho que isso é um pouco mais provável, já que ele pediu para realizar um julgamento primeiro. Eu também acho. Vai ser difícil para ele encontrar. Esta é uma informação que apenas eu no Kazugano e eu sabemos. Se ele for competente, ele poderia ter estendido a mão para informação fabricada. Ainda assim, ele provavelmente teve dificuldade em concluir a investigação. Como eu disse antes, esse era o tipo de trabalho em que nem você se envolvia. Ele deve ter pensado em muitas coisas enquanto cavava. Como não havia provas, ele pensaria que era suspeito. Por exemplo. Depois de um momento, vi Leiji abrindo a boca rapidamente. Por exemplo, que esta é a única coisa que você preparou. Sim. Eu vejo o que você quer dizer. Mas e se Souteito estivesse esperando um segundo? Ele já sabe que você vai mandá-lo embora com a coisa da poção. O que você faria se ele soubesse seu próximo movimento? Qual você acha que será meu próximo passo? Se eu fosse você, incriminaria eu no Kazugano. Seria a ideia mais razoável e válida mandar eu no Kazugano e Ito Souta embora, juntos. Se Ito Souta disser no tribunal que não é ele quem atualmente está distribuindo poções para Celia, mas se eu no Kazugano e Lake Leone, ela seria seu único meio de escapar, certo? PFFT, AA. E a coisa certa é testemunhar falsamente e mandar os dois embora. Mas é um desperdício jogar fora eu no Kazugano aqui. Opa! Se for isso, prefiro revisar o plano agora. Eu entendo que você está com raiva, mas desperdiçando aquele xamã com aquele bastardo. Não é um negócio que cabe no orçamento. Eu pareço com esse tipo de bastardo. Eu só pensei sobre o que eu teria feito se eu fosse você. Essa é a opção mais razoável. Você está certa. Certamente é razoável, mas não pretendo abandonar-o no Kazugano. Digamos que Ito Souta tenha conseguido cavar sobre a poção e levado ao tribunal a informação de que eu estava circulando a poção. Digamos que estou em uma situação crítica. Sim. Estava errado desde o início, Ji. O que você quer dizer? Isto não é uma droga. Ok. Isso não é uma droga. Para ser preciso, se eu disser que é uma droga, ela vira uma droga, e se eu testemunhar que não é uma droga, não será uma droga. Ah! Se Ito Souta não souber da existência dessa poção,
Essa poção será uma droga. Ele se tornaria um infrator das drogas em pouco tempo. Então seu pescoço seria decepado ou ele receberia um golpe fatal. Pelo contrário, se a evidência dele sobre a poção me empurra para um infrator de drogas, esta poção não será uma droga. Como isso é possível? Por que você acha que isso não é possível? Eu sou o único que pode detectar os ingredientes desta poção. Ninguém conhece a alquimia melhor do que eu neste continente, Ji. Eu fiz esta poção, e você não saberá a receita a menos que abra minha cabeça. Ah! Vou dizer isso só para você. Sim. Você sabe qual é o catalisador básico desta poção? Água benta. É água benta, o tipo de água benta oficialmente controlada pelo reino do Império Sagrado de Benigore. No momento em que Ito Solta diz que essa poção é uma droga, o jogo acaba. Uma poção feita de água benta, considerada uma droga. Se isso não fosse blasfêmia, o que seria? Puar. O que ele pode fazer se souber da existência desta poção? O que você pode fazer? Ele não saberá, mesmo se morrer, que esta poção é feita de água benta. Puar. Seria melhor morrer como um infrator das drogas sem saber de nada. No momento em que ele me empurrar para ser aquele que distribuiu drogas tentando mudar a situação, os interrogadores heréticos serão enviados. Puar. Kofi. Sim, eu admito que ele é inteligente, Ji. Yuki. Que Ito Solta seja inteligente ou estúpido, o jogo acabou no momento em que minha poção entrou no Japão. Ele não é um alquimista. Ah! É uma história que é decidida de qualquer maneira. Puar. É por isso que eu disse que ele fez a pior escolha, Ji. Se for certo que ele vai me atacar com a poção que distribuí, ele tomou a decisão errada. Por heresia, desde membros de sua família até os membros da guilda serão ferrados. Porque este é o Sagrado Império. NT heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Quem pratica heresia é considerado um herege ou heresiarca. Eu vi Leiji, olhando silenciosamente para mim. Talvez agora ele estivesse organizando a informação em sua mente. As possibilidades eram muitas, mas essas duas eram as mais representativas. Primeiro, se Ito Solta não soubesse dessa poção, preparamos a prova falsa de que a guilda Yamato estava distribuindo drogas. Ele acabaria como traficante de drogas. Em segundo lugar, se Ito Solta soubesse dessa poção e trouxesse evidências que me levariam a ser traficante de drogas, preparei a receita dessa poção. Posso dizer com calma que fui eu que distribuí esta grande poção. Isso vai acabar em blasfêmia. De qualquer maneira, o inferno aguardaria. Foi difícil controlar minha risada. Puar. O rosto da Leiji ao olhar para mim ficou vermelho. Opa! Sim. Você é muito sexy. Você tem um gosto tão estranho. Você também é um pedaço de merda incrível. E muito atraente. Fiquei sem palavras com seu comentário. Ao olhar para o relógio, vi que se aproximava a hora de ir ao tribunal. Quando me levantei e abri minha boca, Leiji assentiu. Vamos terminar isso, Ji. Estou realmente ansiosa por isso, Kyogopa. Regressor Instruction capítulo 134. Como eu estaria em um tribunal, teria que manter meu corpo e minha mente em ordem. Eu não sabia sobre minha mentalidade, mas minha aparência por fora estava fadada a ser importante. Eu precisava me preparar melhor desta vez, em comparação a ir a um evento social. Foi Leiji quem cuidou de mim dessa vez, mas Jungayan, que aprendeu uma lição com o último incidente, também estava bisbilhotando e perturbando a equipe do Cisne Negro com todas as suas forças. Ela me olhou com satisfação somente após receber agradecimentos, mas na verdade, a participação da Jungayan neste trabalho era inferior a 1%. Quando dei um passo à frente com a Leiji, minha representante, vi a sala do tribunal toda silenciosa. Enquanto isso, minha representante já estava se sentando. De um lado, os líderes religiosos estavam fazendo o mesmo. Quando vi a bispa Jessica Helena, o diretor da Inquisição, e outros contatos importantes, um sorriso satisfatório apareceu em suas bocas quando eu os cumprimentei levemente. Eles são importantes. Os líderes religiosos. Eu não sabia por quê, mas Cardeal Basel, que estava sempre sorrindo, parecia um pouco sério. Como ela era uma de minhas preciosas seguradoras, isso exigiria uma gestão cuidadosa. Isso porque um padre só pode realizar um julgamento religioso com nível cardeal ou superior. Do outro lado estava o júri. Originalmente, era a coisa certa ser convidado para tal evento,
Mas no caso da duquesa Catherine Maleongai, isso não parecia tão necessário. Como não se tratava de um sistema de júri, não se pode dizer que eles tinham grande autoridade, mas ainda assim era bom ter um público que apoiava. Quando fiz contato visual com elas, elas começaram a sorrir. Este lugar começou a parecer cada vez mais com o Coliseu, e éramos os gladiadores prontos para lutar até a morte. Considerando todas as coisas, esta não era uma metáfora tão ruim. Porque isso também é uma luta. Sim. Nada, disse. Enquanto eu balancei minha cabeça como se não fosse nada, vi Leiji mergulhando em seus papéis novamente. Como não sabíamos o que aconteceria, ela estava tentando verificar outras contramedidas, bem como outros fatores de várias maneiras. Depois de mais algum tempo, as pessoas começaram a preencher as cadeiras vazias, aparecendo uma a uma. Os juízes com os quais já conversamos já haviam entrado, seguidos por Shahira e eu no caso Gano no banco das testemunhas. Por favor, deixe o réu entrar. Lá estava nosso adorável Ito Souta. Ele parecia bastante confiante quando entrou pela porta. Como que para apelar que ele não era um pecador, ele estava casualmente olhando ao redor, mas as algemas em ambas as mãos mostravam que ele era o culpado. Colegas preciosos que eu plantei na plateia estavam abrindo lentamente a boca para falar. Esse pedaço de lixo. Você sabe onde estamos, para você vir assim? Não havia necessidade de explicar a repentina pressão e intensidade dentro da sala. Quando as pessoas ao lado do Ito Souta começaram a gritar, aqueles que haviam falado apenas algumas palavras começaram a gritar e apontar uns para os outros também. No entanto, o alvoroço não durou muito, pois o desembargador do Supremo Tribunal Federal começou a falar. Peço a todos que fiquem quietos. Qualquer um que fizer barulho no tribunal sagrado de agora em diante será expulso. Este julgamento foi realizado a pedido do réu Ito Souta, o mestre da guilda Yamato. Antes de começarmos o julgamento, darei um tempo para a oração da deusa de Benigori. O cardeal Basel fará a oração. Rezemos. Eu podia ver procedimentos complexos e irritantes em todos os lugares. Eu queria começar o teste imediatamente, mas sabia que não seria capaz de fazer nada a respeito. Enquanto todos estavam de olhos fechados, deixei meus olhos vagarem para Ito Souta, apenas para vê-lo me encarando de volta. Ele está zangado. Eu poderia dizer isso com apenas um olhar. É claro que era natural para ele se lembrar do que eu fiz com ele na última vez em que nos encontramos. Os olhos que estavam direcionados aos meus pareciam os olhos de um demônio, pronto para me destruir. Claro, ele era assustador. No entanto, sabendo que ele não pode se mover, não havia razão para ter medo. Em qualquer caso, Victorati e os cavaleiros imperiais estavam me protegendo, e não havia como um cara com as mãos amarradas poderia me machucar. Era natural para mim levantar o dedo médio mais uma vez. Enquanto colocava a língua para fora com os cantos da boca levantados o máximo possível, o sangue escorria dos lábios que Ito Souta estava mordendo. O que você vai fazer, seu desgraçado? PFF. Mais uma vez, foi difícil tentar controlar minha risada. Eu sabia que era preciso ficar quieto quando oravam, mas irritar Souta era muito divertido. Além disso, esse foi o olhar mais maligno que eu já vi. Dê-nos a bênção de um julgamento justo. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao cardeal Basel por seu árduo trabalho. O julgamento vai durar 60 minutos. Eu balancei a cabeça enquanto a Suprema Corte falava sobre como seriam os procedimentos. Eu já sabia disso, de qualquer maneira. Seria várias vezes, mas eu poderia espremer Ito Souta se desse certo, mas o tempo que eu precisava não seria suficiente para um dia apenas. Então, primeiro, o testemunho do querelante. Este julgamento começará com as declarações Leiji, o representante da delegação de Lei Keelong. Requerente. NT. Querelante é que move ação penal contra outro. Sim. Honorável Suprema Corte. Antes de começar a falar, gostaria que você olhasse os dados que compilamos. Por favor, traga-o. O incidente não aconteceu pela primeira vez na igreja no dia 18. Meu cliente, Lei Keelong, está sob constantes ameaças de assassinato e ameaças desconhecidas. Este foi o motivo de algumas transações entre Lei Seolho da Guilda Azul e a Guilda Yamato. Por favor, continue. Meu cliente, Lei Keelong Lei, foi ferido diretamente no dia 1º de outubro,
E todos vocês provavelmente se lembram do incidente terrorista de Lindell. Este incidente terrorista, ao contrário do que se sabe, não foi um ataque terrorista, mas um assassinato que visou especificamente o meu cliente, e o incidente envolveu dezenas de inocentes Lindell. Quando a Azul Guild, Rede Cisne Negro estavam investigando Lacey Olho, eles descobriram que ele teve contato com o Ito Souta da Yamato e até mesmo garantiram um testemunho. Ainda assim, alguns dias depois, em 7 de outubro, seu cadáver foi encontrado perto da montanha Ramadel. Você está falando tão bem, Ji. O cadáver do Lacey Olho encontrado perto das montanhas Ramadel foi danificado por numerosos ferimentos de tortura, mas nos ferimentos foram encontrados vestígios da katana usada pela guilda Yamato. Apresentarei os dados apresentados e o corpo conservado como prova. Claro, tudo era informação falsa. Fui eu quem matou Lacey Olho em primeiro lugar. Porém, não foi tão ruim usar alguns truques com o corpo, que estava conosco. Além disso, a maioria dos fluidos pleurais do incidente terrorista de Lindell se mataram antes de serem capturados, mas pudemos confirmar que os ingredientes venenosos detectados em seus corpos foram os principais métodos usados pelos assassinos japoneses. Eu tenho objeções. Não há evidências de que o veneno encontrado nos assassinos no incidente terrorista pertence à guilda Yamato. Não é adequado para uso como prova. Primeiro, vou tomar isso como evidência. Por favor, traga os materiais relacionados. Sim, Honorável Suprema Corte. Essa não era uma informação falsa. Claro, não havia nenhuma evidência de que os assassinos foram enviados da guilda Yamato, mas dependendo de como inventou, não ter evidência também era evidência. Não foi possível verificar com exatidão dos efluentes, mas descobriu-se que a maioria deles eram japoneses da cidade livre de Celia. Também irei fornecer evidências de que a forma da arma que eles seguravam e os mecanismos mágicos eram em grande parte da cidade livre de Celia. Como esperado, do outro lado, o representante do Ito Souta começou a falar ansiosamente. Eu tenho objeções. Não há evidências de que eles realmente vieram de Celia, mesmo que digam que o mecanismo ou forma mágica de sua arma é da cidade livre de Celia. Outros grupos treinaram profissionalmente para condenar Yamato. Vou primeiro tomar isso como evidência. Isso é ridículo. Por favor, fique quieto. Todas as declarações do queixoso ainda não foram concluídas. Nossa Suprema Justiça estava ansiosamente tomando evidências onde nosso argumento parecia faltar. Em algum momento, ele começaria a sentir que algo estava errado. Puar. Isso apenas significava que Lei Ji já havia se encontrado com o Supremo Tribunal de Justiça do Santo Império várias vezes antes. Claro, eu não tinha ideia do que eles conversaram, mas ele tinha recebido muitos subornos, então ele deve estar disposto a fechar os olhos até certo ponto. Não haveria julgamento justo neste tribunal. Eu tenho objeções. Essa evidência é. Eu acho que é uma evidência boa o suficiente para ser obtida. Por favor, traga os materiais relacionados. Sim, Honorável Suprema Corte. Eu tenho objeções. Não é evidência física, é mais uma crença. Por favor, reconsidere a possibilidade de este ser um material fabricado. Pare. Todas as declarações ao demandante ainda não foram concluídas. Primeiro, vamos ler os materiais relacionados. Representante, por favor, traga os materiais. Sim. Obrigado, Honorável Suprema Corte. E o representante voltou a gritar. Eu tenho objeções. Eu vou pegar. Obrigado, Honorável. Tudo estava cheio de evidências. Para ele, este foi um julgamento falso. Aqueles que o havia plantado aqui aplaudiam sempre que a Suprema Corte assentia, e cada vez que o lado do Ito Souta abria a boca, todos lançavam um olhar frio para eles. Não houve buracos neste plano. Por mais que afirmassem que nossa informação era fabricada, era tarde demais, ela já havia sido tomada como prova. Tudo indicava que tudo era de fato obra da guilda Yamato. O caso Juliana segue uma linha semelhante, Honorável. Para acusar meu cliente de assassino, Ito Souta, da guilda de Yamato, fez um plano com base nas informações obtidas nos ataques terroristas de Lacey Olho e Lindell. Se você olhar as informações do item lendário, Juliana, como você pode ver, ela só se move se representar uma ameaça para o meu cliente. Entendo. Kazuma Hiroyuki da guilda Yamato foi ordenado por Ito Souta para agir como uma ameaça direta ao meu cliente.
Apresentarei como evidência o material com análise do padrão de reação de Juliana e o depoimento da Yuno Kazugano. Vou verificar. Yuno Kazugano da Guilda Yozora, por favor, venha ao banco das testemunhas. Sim. A primeira coisa que vi. Isso poderia ficar mais suave. O testemunho da Yuno Kazugano também foi muito confiável. O júri e as pessoas religiosas acenaram com a cabeça para o seu testemunho e, depois que terminou, ela começou a falar mais uma vez. Deixe o autor da última declaração. Sim, ilustre juiz da Suprema Corte. Como todos sabem, você se lembrará da tentativa de homicídio na última reunião social. Felizmente, graças a Shaira, isso se tornou uma tentativa de incidente, mas não acho que preciso provar isso porque ele cometeu o pecado da raiva em um lugar onde todos os nobres e religiosos se reúnem. É inegável que Ito Souta tem más intenções para com o meu convidado com todas as evidências e circunstâncias que foram ditas até agora, e todos confirmaram com seus olhos que ele intencionalmente colocou magia no braço do meu cliente naquele dia. Sim. Não vou me preocupar em apresentar provas separadamente porque todos aqui são testemunhas. Isso é tudo. Até o final foi bom. O representante também fez algumas declarações intermediárias, mas foi uma tentativa inútil que não conseguiu convencer nenhum coração. Não sei como ele vai revidar isso, mas... Isso não é o fim, é? É sobre o Solta que estávamos falando. Não acabaria tão facilmente. Ele era competente e inteligente, então certamente não entraria em colapso assim. Mostre-me o que eu esperava. É óbvio que tinha provas falsas ou sei lá o que, e como eu esperava, Ito Souta começou a falar. Não é verdade. As palavras da representante Gilei são um pouco diferentes da verdade. É isso. Não fui eu que cometi o incidente terrorista de Lindell, o incidente Juliana e a tentativa de homicídio. Para ser preciso, foi feito do nosso lado, mas posso afirmar que não tenho nada a ver com nada disso. Por favor, evite declarações que não façam sentido, réu. Esta não é uma declaração sem sentido. A todos, e ao senhor ministro do Supremo Tribunal. É um pouco repentino, mas as poções que estão sendo distribuídas no Japão. Você já ouviu falar de poções de fantasia? Como esperado. Ele mordeu a isca. Ele mordeu muito. Estou tão feliz que ele seja competente. Felizmente, você notou as mudanças detalhadas acontecendo a seu redor. Felizmente, você alcançou resultados que normalmente não poderiam ser alcançados. Foi uma sorte dele ter cavado na relação entre a poção da fantasia como evidência fabricada. Pá! A risada já estava explodindo dentro de mim. No entanto, rapidamente eu resisti. Obrigado, seu filho da puta inteligente. Regressor Instruction capítulo 135. Ele sabia. Se ele fosse um idiota com nada além de ar em sua cabeça, ele não estaria ciente do que estava acontecendo a seu redor. No entanto, devido à sua cautela, ele realmente percebeu isso. Seu tempo também não foi ruim. Ele provavelmente pensou que estava um passo à minha frente. Ver sua expressão arrogante tornou a vontade de rir visivelmente mais difícil de resistir. No entanto, eu sabia que deveria parar de agir tão estranhamente. Eu deveria parecer surpreso. Foi bom trazer um senso de realismo à situação. No entanto, não foi fácil contorcer minha expressão do jeito que eu queria. Devo ter aulas de atuação? Provavelmente poderia encontrar um tutor adequado em Lindell. Mesmo enquanto eu segurava minha risada, Ito Souta estava se preparando para outro golpe. Ele olhou ao redor do público, ciente de que a atenção de todos estava sobre ele. Com sua atitude relaxada, seria difícil para todos pensarem nele como um pecador. Enquanto isso, um de seus delegados pode ser visto retirando uma pequena poção familiar. Sem dúvida, esse foi o produto que fiz. Esta poção está circulando atualmente. Por favor, evite fazer uma declaração que não tenha nada a ver com o julgamento. Foi bom da minha parte contar a Leiji antes. Ela se levantou enquanto batia na mesa com um estrondo. Qualquer um pensaria que ela fez isso em pânico. Eu tenho objeções. Juiz Supremo, essa pessoa está falando sobre algo que não tem nada a ver com este julgamento. Não, Juiz Supremo. A história que vou contar a você a partir de agora é, sem dúvida, uma questão fundamental que terá um papel importante neste julgamento, e é um assunto que não deve ser deixado de fora. Honorável Juiz Supremo, permita-me falar.
O juiz supremo balançou a cabeça levemente com as observações do Tsusouta, mas o líder da guilda Yamato parecia ter um dos outros juízes ao seu lado. Enquanto sussurrava para o juiz supremo, ele finalmente concordou. Eu vou permitir que você fale. Obrigado. Bom. Bom. Como eu disse, esta poção está atualmente em circulação. Não faz muito tempo que começou a vender, mas já era vendida no mercado negro há muito tempo. O preço é de cerca de 20 ouro por pessoa. Você pode dizer que é barato e também pode dizer que é caro. Então, qual é o problema, réu? O problema está na eficácia desta poção. Honorável Juiz Supremo, assim como foi chamada de poção de fantasia, foi projetada para permitir que os humanos vissem a fantasia que desejam ver. É uma espécie de alucinógeno. Não é só isso. Também é mortalmente viciante. NT alucinógeno igual alucinações. Eu tenho objeções, Juiz Supremo. Vou ouvir a explicação dele um pouco mais. O tempo da Gie foi impecável, e sem mencionar suas habilidades de atuação eram incríveis. Depois de analisar sua expressão e não encontrar nada de errado, Ito Souta continuou a falar. Sim. Você está certo. Esta poção é viciante. Tipo. Assim como drogas. Bingo, muito bem, meu filho. Neste ponto, eu queria torcer por ele. A questão agora era como ele iria ligar esta poção a mim. Se ele ligasse com força, pareceria que ele tinha seguido o caminho errado. No entanto, olhando para sua expressão determinada, parecia que ele tinha algo mais a dizer. Continuei a observá-lo. Nossa guilda Yamato tem prestado atenção desde que esta poção estava sendo vendida no mercado negro, e um tremendo esforço foi feito para descobrir a fonte desta poção. Não é exagero dizer que é uma droga, e eu estava curioso para saber quem estava tentando adoecer a cidade livre. Os primeiros vestígios foram encontrados no dia 1º de outubro do incidente terrorista de Lindell. O querelante nos apontou e nos interpretou como culpados do caso, mas, como resultado da investigação de nossa guilda, foi Kaki, uma pequena guilda em Celia, a cidade livre, que atacou Lake Long. Ele tem jeito com as palavras. Você quer dizer que tem evidências relacionadas? Réu? Sim. Sim, Juiz Supremo. Quando eu vi o Supremo Tribunal lendo atentamente o documento que ele preparou, realmente parecia muito bem fabricado. Provavelmente teria sido difícil reunir informações sobre a pequena guilda Kaki em um curto período, então era muito provável que a guilda existente fosse usada como uma vítima. Pequena guilda Kaki é uma guilda criminosa que obtém lucros distribuindo itens ilegais e não autorizados, como drogas. Está espalhado pela cidade, então você pode pensar como um grupo incômodo, mesmo na cidade livre de Celia. No início, foi um palpite simples. Mesmo com a inteligência de nossa guilda, não conseguimos descobrir por que a guilda Kaki atacou Azul Lake Leone, mas podemos encontrar uma pequena dica. O que é, réu? Era evidente que o incidente terrorista de Lindell não foi apenas um incidente terrorista, mas uma disputa territorial entre grupos de drogas. Uau! Isso é verdade, réu? Sim. A pessoa que mencionei, que distribui a poção de fantasia no Japão, é a pessoa que transformou a luta pelo poder entre as gangues de drogas no incidente terrorista de Lindell. E o dono da nova guilda Sureleki Leone, sentado à mesa reclamante. Perfeito. Isso tinha acontecido do jeito que eu queria. Agora, eu era o dono de uma nova guilda chamada Sora. Eu também distribuía poções fantásticas no Japão. O que não era verdade era o fato de que o incidente terrorista de Lindell é uma luta pelo poder entre as organizações do tráfico. Todos estavam olhando para mim enquanto Ito Souta misturava as mentiras com a verdade. A questão era se eles tomariam ou não o material fabricado como prova, mas eu sabia que era provável pela qualidade de seu material. Lake Leongsi, que ainda está sentado à mesa reclamante, formou uma nova guilda em colaboração com Yuno Kazugano da Yuzora Guild, que ele conhecia anteriormente. O nome da guilda é Sora. Kazugano Yuno foi trazido para distribuir a poção vendida apenas no mercado negro, e seu plano foi um grande sucesso. Correto. Nós criamos um sistema que permite que uma droga chamada poção da fantasia seja enganada como uma poção médica para passar pelos procedimentos de distribuição e distribuí-la legalmente. Não é uma droga, mas, sim, isso é correto. Em menos de alguns dias, eles conseguiram um lucro líquido de dezenas de milhares de ouro.
Não eram apenas dezenas de milhares de ouro. Uma grande quantidade de dinheiro já estava rolando em meu caminho. De qualquer forma, foi bastante surpreendente. Em pouco tempo, eu nunca imaginei que ele chegaria tão perto da verdade assim e criaria evidências fabricadas com seu movimento limitado. Ele era certamente competente. Enquanto eu franzia ligeiramente a testa, pude ver Ito Souta agindo com renovado vigor. Acho que você deve saber que o caso da Juliana que aconteceu outro dia também foi investigado separadamente pelos Santos Cavaleiros e nossa guilda. Outro fato interessante surgiu como resultado da investigação. Hiroyuki Kazuma, cuja garganta foi perfurada pela espada maldita Juliana, na verdade tentou matar Lei Kiyong. Certamente é verdade que Juliana, que realmente sentiu ameaça ao dono, atacou Hiroyuki Kazuma. Real. Se sim, você está dizendo que admite os crimes do caso Juliana? Sim. E minha culpa por não administrar adequadamente os membros da guilda. Hiroyuki Kazuma, que era um membro regular da guilda Yamato, tinha duas identidades, mas antes de tudo, como ele estava de fato na nossa guilda, eu deveria ser punido. Que significa? Sim. Hiroyuki Kazuma, que morreu, também era membro da guilda Kaki. Quando o assassinato em Lindell terminou como uma tentativa, ele tentou assassinar até mesmo dentro da cidade real. Talvez tenha sido uma escolha inevitável para a guilda Kaki. É porque eles sabiam que as drogas que estavam vendendo não venderiam se poções de fantasia estivessem no mercado, assim como no caso das disputas de drogas. A qualquer custo, eles gostariam de se livrar do Lei Yongxi, que comanda a guilda Sora. Esse foi um ótimo roteiro. Nesse ritmo, Souta poderia ser chamado de dramaturgo. NT que escreve peças de teatro. Levando os dois casos de assassinato à luta do cartel de drogas. Qualquer um podia ver que as coisas estavam para ficar divertidas. Você tem alguma evidência de que Lei Yongxi está fazendo e distribuindo as poções? Claro, honorável juiz supremo. A poção da fantasia é na verdade uma variante da poção de cura mental que desempenhou um papel importante quando a Guilda Azul atacou o Santuário Amaldiçoado. Se você der uma olhada mais de perto no registro de ataque do Santuário Amaldiçoado, vendido pela Guilda Azul, você vai perceber que muito dele é semelhante à poção de fantasia. Continue falando, réu. Se você olhar o registro de estratégia da Azul, a masmorra chamada Santuário Amaldiçoado é descrita como uma masmorra onde você gradualmente experimentará e verá alucinações após um certo período. Como um meio de suprimir as alucinações que têm um efeito negativo sobre nós, Lei Qiyong decidiu que meio haver um novo tipo de alucinações. É a poção de cura mental que nasceu desse tipo de teoria. A única coisa que pode ser diferente da poção de fantasia no mercado é se elas são viciantes ou não. Eu tenho objeções. Juiz Supremo. O réu está se voltando para uma história diferente após o caso mais importante. A tentativa de assassinato foi cuidadosamente descartada. A proposição principal do julgamento não é a poção de fantasia, mas uma tentativa de assassinato em uma reunião social. Não, Juiz Supremo. Obviamente, tudo isso está relacionado. A tentativa de assassinato em uma reunião social, juro pela deusa de Benigore, não foi algo que cometi. Foi difícil tirar uma conclusão precisa sobre por que tal anormalidade ocorreu no corpo de Lei Qiyong, mas acho que isso também está relacionado ao Guilda Kaki. Se você pensar sobre a conexão entre esta poção de fantasia e Lei Qiyong, não é estranho ser direcionado para a sua vida quando Yonde estiver. Sabendo desse fato, Yamato e eu fomos incriminados porque ele sabia que eu estava cavando sobre a poção da fantasia. Acho que você também deve considerar a probabilidade de que o caso de tentativa de assassinato tenha sido obra dele. Bom. Eu sei que este julgamento não é um julgamento para a poção da fantasia, juiz supremo. No entanto, é inegável que essa poção está envolvida em tudo isso. Além disso, se você pensar sobre os perigos desta poção, acho que deveria ouvir sobre a verdade de que Yonglei sentado à mesa reclamante. Ito Souta era perfeito. Nesse ponto, o próprio homem estava balançando a cabeça de satisfação enquanto o público ao nosso redor ficava agitado. Claro, isso era natural. Ele os manipulou com sucesso fazendo-os pensar que eu era um bandido. Não foi uma invenção completa. Mais da metade disso era verdade. Eu não sabia como ele cavou isso tão bem, mas queria aplaudir esse cara por chegar à sua conclusão. Agora é a minha vez. Ao olhar para Ito Souta com um sorriso malicioso, soube que ele achava que havia vencido.
Eu desenhei minhas sobrancelhas em uma careta e deixei meus lábios caírem ao máximo. E então eu olhei para ele, sorri e acenei com a cabeça em agradecimento. Quanto mais minha expressão mudava, mais confuso ele parecia. No momento em que abri minha boca para responder com calma, a expressão do Ito Souta se contraiu. É correto dizer que eu sou o distribuidor, caro Supremo Tribunal de Justiça. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.